Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Sexta-feira, 8 de março, 13 horas, a gente começa aqui mais uma entrevista semanal com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Rômulo Galo fala assim: grande Rui, vai para cima dos lacradores identitários que estão afundando a popularidade do governo. A gente vai falar bastante sobre essas pesquisas. A Ana Matos fala Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, e você destacando, né, Rui? Fundamental a solidariedade com a mulher palestina. Por favor, Rui. Exatamente. Eu acho que o dia de hoje nós temos que sair em defesa da mulher palestina. Eu imagino que em todas as partes do mundo vai haver essa mobilização aí. Se a gente não falar da mulher palestina, falar em defender a mulher vira uma coisa puramente demagógica, sem sentido nenhum, sem conteúdo nenhum. São 40 mil pessoas mortas, a maioria delas mulheres e crianças, quer dizer, são por aí umas 15 mil mulheres que foram mortas pelos bombardeios. Não são mulheres que estavam na frente de combate, são senhoras, são mães, são professoras, são enfermeiras. É uma coisa muito monstruosa. Rui, essa viagem que você fez para o Catar mudou a sua percepção em relação ao problema? O problema da mulher? O problema da Palestina, de maneira geral. Palestina. Não. Eu acho que a importância de você ir lá e conversar com as pessoas é que você pega um lado mais, vamos dizer assim, mais pessoal, mais íntimo, né, do problema político. Política é uma coisa, em grande medida, teórica. Você tem que analisar as coordenadas políticas e tudo. Mas a política tem um lado psicológico que é muito importante, né? Muito da política imediata, da política do dia a dia, é feita sobre a base da psicologia das pessoas. Né? Como é que o povo está vendo isso, está sentindo aquilo, né? É um aspecto importante. Então, nós viajamos lá e nós pudemos conversar com um monte de gente. Primeiro ver o pessoal do Hamas em carne e osso, né? Não a notícia de jornal, a pessoa, né? Eu gostei muito deles, eu achei que são pessoas muito interessantes, né? Me confirmou uma coisa que eu pensava, né? Eu nunca tive no Oriente Médio, os árabes que eu conheci foram aqui no Brasil. Me confirmou uma coisa que eu pensava das leituras que eu tenho, de que o povo árabe eles têm uma coisa assim cavalheiresca, né? Uma certa fidalguia. E eu notei isso daí, eles são assim. É verdade. Eles são muito acolhedores, né? Nós almoçamos aí duas vezes com o Dr. Marzouk, das Relações Exteriores do Hamas. Então, nós sentamos lá, ele mesmo servia comida e tal, uma coisa assim que você sente que é um hábito do povo que parece antigo em relação ao que existe no Brasil hoje, né? Nós perdemos isso daí, eu acho. Gostei muito dos palestinos, um povo extraordinário. É isso aí. Bom, pessoal te elogiando aqui. Rui, agora vamos entrar então no tema Brasil, mas ainda associado a esse assunto, né? Essa semana foi marcada por duas pesquisas sobre a aprovação do presidente Lula. Pesquisa Quest e depois a pesquisa Atlas Intel. Na pesquisa Quest, um dos motivos apontados para queda na aprovação foi exatamente as posições que o presidente Lula tomou na questão palestina. Não sei se você viu esses números, mas se viu, como é que você avalia? Eu acho que não é fato isso daí. Pode ter aparecido na pesquisa, não sei. Não estou dizendo que a pesquisa falsificou nada. Mas isso daí está em contradição com o fato de que a apreciação positiva da população sobre Israel teria caído também, de 60% para 39%. Então, por que o Lula, né, estaria com desaprovação pelo comentário que ele fez de Israel? Eu acho muito complicado. Ele estaria com desaprovação entre as pessoas que, na realidade, já desaprovavam ele.
Mas cresce entre os evangélicos, por exemplo. Os evangélicos que têm uma visão pró-Israel teriam, na verdade, ampliado a rejeição. Pode ter acontecido um pouco, mas não justificaria toda essa rejeição, né? Eu acho que o problema maior do governo Lula, porque a gente tem que interpretar as coisas também, não é porque a pessoa falou, eu desaprovo o governo por isso, que esse seja o verdadeiro motivo de desaprovação também, né? Isso aí pode ser apenas uma coisa episódica que aparece na pesquisa. A pessoa está insatisfeita, aí aparece um motivo e ele fala, é por isso. Eu acho que o problema que o governo Lula está enfrentando é, primeiro, não tem luta política. Ele não trava a luta política contra os bolsonaristas. Então, ele não ganha opinião pública. E, portanto, qualquer tipo de problema faz com que o governo seja encarado negativamente pela população. Segundo problema, ele não conseguiu, né, um verdadeiro êxito do ponto de vista das reformas sociais. O maior plano social do governo Lula é o Bolsa Família, que já estava em vigor durante a pandemia. Então, isso daí não aparece como um grande êxito, é uma continuidade do que já existia, né? Terceiro, que eu acho que é o problema talvez o mais importante de todos nesse momento, a economia. Apesar de que o PIB brasileiro teria crescido esse ano 2,9%, nós temos dois problemas. Primeiro, que ele não cresceu nos últimos trimestres, né? Então, esse crescimento não é muito efetivo. E segundo, que a situação econômica da população é muito ruim. Eu não sei, o pessoal do governo PT deveria ver isso daí e ter um plano mais efetivo. Você, por exemplo, nós temos agora um centro cultural ali no centro da cidade. É horrível aquilo lá. Aquele monte de gente dormindo na rua e tal. Aí você olha, está todo mundo endividado, né? Eu vejo aqui, uma estatística minha pessoal. Nós estamos fazendo a campanha para pagar o processo do João Dória. É a segunda vez que nós fazemos uma campanha dessa daí, né? A primeira era uma campanha de R$80 mil, uns 3 ou 4 anos atrás. Nós conseguimos os 80 mil, 3 ou 4 anos atrás, em coisa assim de um mês. E agora nós estamos indo duramente para concluir a campanha, que já está com 85%, já fazem 4 meses. O pessoal está sem dinheiro. Eu vejo isso daí. O nosso partido é muito pidão, ele está toda hora pedindo dinheiro para o pessoal para fazer isso, fazer aquilo. E você nota que o pessoal, apesar que o pessoal colabora, tudo, está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo endividado, a situação é muito ruim, muito dramática. Então, a gente não pode viver de ilusão, né? Precisaria atacar esses dois problemas fundamentais. Rui, mas se você olhar os macroindicadores, eles apontam aí alguma melhora. Mas pode ser uma melhora na margem. Então, por exemplo, o desemprego caiu, a renda aumentou. Você tem vários sinais aí que são favoráveis. A inflação, né, relativamente controlada. Você tá dizendo o seguinte, quer dizer, que a despeito desses indicadores, a situação real, concreta, continua muito negativa, é isso? Isso. Eu acho que, primeiro, esses indicadores, nós vamos ter que esperar para ver a consistência deles. Pelo que eu já li, pelo que eu vi das estatísticas, não me parece sustentável e consistente. Até porque estão fazendo a previsão de que o PIB cairia em 2024 para 1,7%. Esse é o cálculo que fizeram aí. Não sei se... Cai o ritmo de crescimento, na verdade. O crescimento de 3 é reduzido para 1,5%, 2%. Para 1,5% e tal. Então, quer dizer, o crescimento não se sustenta. O investimento, né, estava lendo uma matéria hoje sobre esse problema do investimento. O investimento, ele não conseguiu se recuperar, né? O investimento de 2023 foi o mais baixo dos últimos 5, 6 anos, né? O mais alto de todos foi na época da Dilma. O que acontece? Os juros altos dificultam o investimento na economia real e o governo não consegue investir, porque não tem de onde tirar. E o orçamento do governo, ele fica totalmente engessado porque a dívida pública é muito alta e os juros aumentam essa dívida pública. Então, como é que ele vai fazer, né? Eu acho que, sem resolver esses problemas aí,
o governo precisaria ter uma maré de sorte aí, alguma coisa acontecer na economia internacional que levantasse a economia brasileira, porque sozinho, isso daí não me parece. Bom, eu não sou especialista nesse tipo de análise econômica imediata, mas pelo que eu conheço, não me parece que vai acontecer, não. Silvia Fernanda fala, o povo está sem grana, mercado caro, precisa baixar preços, tudo muito caro, trem e ônibus, né? E o Josemar Claudino, fica difícil com uma desgraça na presidência do Banco Central. Que é um problema herdado pelo Lula, né? Isso é um problema crucial. Esse cidadão aí, no Banco Central, isso aí é uma bomba atômica contra a economia nacional. Você vê, eu estava vendo que a dívida pública chegou a 1 trilhão, né? Ela tem estado nessa margem de 1 trilhão. 750 bilhões é juros. Não dá para viver assim. O país inteiro trabalhando para pagar juros. A gente paga imposto aí, você compra qualquer coisa que você compra, você paga imposto. Se tiver um automóvel, você paga aí agora no começo do ano está todo mundo pagando, né, o registro do automóvel. O nego paga imposto de renda. E tudo isso daí vai para os bancos. Nós estamos trabalhando para sustentar os bancos. Tudo bem, o Lula, lógico, o Lula não é culpado dessa situação. Ele entrou no governo com essa situação. Mas é aí que precisaria ter uma ação muito enérgica, né? Rui, vou botar uma matéria aqui no ar para a gente falar. É o seguinte, isso aqui é um artigo de um jornalista pernambucano, ele fala: mídia corporativa retomou o instinto sanguinário contra o Lula. Quando a gente olha... Ixi, travou aqui. Somos nós ou... Não, tá tudo bem. Você não acha que é reflexo de uma campanha mais pesada dos meios de comunicação contra o presidente Lula? Sim, eu acho que esse é um componente da queda do Lula. Mas isso daí, em grande medida, é assim porque é unilateral. A imprensa ataca, faz campanha contra a Palestina, e o PT não se mexe. O PT é um partido que está em estado de coma. Só vai acordar na eleição agora. Depois da eleição, morre de novo, entra em estado de coma, é hospitalizado e só volta a acordar daqui a 2 anos, na próxima eleição. Isso daí... Mas está no poder, está nos espaços institucionais, não seria isso, Rui? Mas isso daí, se você não faz política, é uma coisa burocrática. A administração do Estado do dia a dia. A população espera que alguém administre o Estado, ou não é? Aí o governo faz coisas boas, não vou dizer que não faça, né? Eu procuro ter uma avaliação ponderada do Lula. Ele procura fazer programas sociais, mas o impacto disso é pequeno, né? Você precisa ter um partido atuante. Bom, eu acho que o PT meio que foi sacudido pelo ato do Bolsonaro, né? Tanto que estão chamando os atos agora para o dia 23 de março. Eu acho que eles compreenderam uma coisa que eles já deveriam ter presente antes da eleição. Na própria eleição fez falta isso daí, né? O resultado super apertado da eleição foi devido à pouca mobilização do PT. Do PT, da CUT. O que eu acho que a direção do PT não entende é o seguinte: você tem que governar e você tem que fazer política como partido, as duas coisas ao mesmo tempo. No caso brasileiro, a sua política não pode ser uma política institucional, porque você está no Congresso Nacional. Qual é a porcentagem da população brasileira que tem alguma ideia do que acontece no Congresso Nacional? Ninguém. Quem que assiste a TV Senado, a TV Câmara, ninguém sabe de nada, você tem que ir para a rua. O povo brasileiro é um povo que tem dificuldade de informação. É um povo pobre, você imagina a periferia. Se o cara vai saber o que está acontecendo no Congresso Nacional, ele mal sabe se ele vai conseguir pagar as contas dele no dia seguinte, né? E muitos não vão pagar nada porque não tem dinheiro. Então, você precisa ir para a periferia, precisa conversar com o povo, precisa fazer política. Não pode esquecer de fazer política porque você está no governo. Eu acho que isso aí é um erro colossal. Agora, não sei também, né, se o PT tem condições de corrigir isso daí a curto prazo.
mesmo que eles queiram corrigir, que ainda não caiu a ficha. O Lula Sem Chuchu pergunta assim: a renda aumentou? A minha não só não aumentou, como pago 2 equacionamentos por mau investimento do dinheiro pela FUNCEF, fora que a Caixa não paga a dívida. Rui, mas enfatizando aí esse movimento da imprensa, você acha que a imprensa está aproveitando essa vulnerabilidade da aprovação, que pode ser por Israel, pode ser pela questão econômica, por outros fatores, para intensificar o modo de ataque? Você acha que o momento agora está se tornando mais perigoso ou menos perigoso para o Lula, ou já era previsto? Não, eu acho que entre aspas, lua de mel acabou. Né? A imprensa começou criticando pouco e foi escalando. Né? Eu acho que isso daí vai continuar. Agora nós vamos entrar na eleição municipal. Eleição municipal, eles não querem que o Lula, que está no governo, tenha um bom resultado na eleição municipal. Até mesmo para que o governo seja refém, né, dessa burguesia totalmente sem voto aí, que é representada por essa imprensa. Né? Então, eu acho que é possível que a coisa tenha aumentado, porque nós estamos entrando nas eleições. E eu acho, infelizmente, né, eu acho que o PT vai levar uma pancada boa na eleição. Não vai ter um bom resultado, não. A esquerda, de uma maneira geral, né? Piratas do Caribe, o PT está no governo, não no poder. Pessoal aqui agradecendo. Rubi pergunta assim: e se a imprensa piorar essa escalada contra o governo? Como é que você vê? Como é que deve ser a reação? Aliás, para não deixar de passar por esse tema, na questão da imprensa, essa semana está tendo uma discussão, né? Se o governo deve atuar de uma maneira mais ou menos dura em relação ao caso da Jovem Pan, que pode perder a sua concessão por conta da questão antidemocrática. Não sei se você está acompanhando. Como é que você vê o caso da Jovem Pan, Rui? Olha, eu acho que o governo não devia fazer nada contra a Jovem Pan. Por quê? Proibir a imprensa é o caminho errado. Isso é coisa de ditadura. Já tem um monte de gente falando aí na direita que é ditadura, ditadura. Com esse tipo de medida, o governo vai dar razão para a direita. Eu acho que você tem que combater a desinformação com a informação correta, com a verdade. Mas por quais canais? Quer dizer, quais são os meios? A TV pública? O que o governo deveria fazer? A TV pública deveria ter uma atitude mais enérgica, né? O PT como partido deveria ter órgãos de informação mais atuantes, ele não tem, né? Para ser bem simples, eu acho assim, na medida do que seja possível, eles devem fazer como a direita. Porque a direita tem um bom sistema de comunicação. Veja só uma coisa. A extrema-direita, né, Rui? Porque a direita tem toda a mídia. A direita tem Folha, Globo, Estado e tal. Você está falando da extrema-direita que tem um sistema próprio, é isso? Exatamente. O bolsonarismo tem um bom sistema de comunicação e a gente viu no ato do dia 25, né? Vou te dar só um exemplo do que o PT poderia fazer. O PT dirige a CUT, Central Única dos Trabalhadores. A CUT tem 4 mil sindicatos filiados. Se cada um desses sindicatos, né, tivesse uma boa organização de imprensa para a sua categoria, né, e o PT, os dirigentes da CUT tivessem uma organização para orientar esse pessoal sobre o que falar, você teria aí milhões de pessoas sendo atingidas pelos sindicatos. Isso é uma força muito maior do que as igrejas evangélicas. São milhões e milhões de pessoas que estão nesses sindicatos aí. Por que eu precisaria... É isso que eu estou falando. Precisaria largar esse negócio de nós vamos falar pela imprensa tradicional e desenvolver o próprio sistema de comunicação com o povo, né? Agora, o PT, não sei, não faz nada, é difícil, é um negócio muito... Eles vão acabar mal, porque você vê, o bolsonarismo está bem organizado. O bolsonarismo está bem organizado. A direita tradicional tem toda a grande imprensa. Como é que você vai lutar contra isso daí? Você tem que ter a sua imprensa, não é? Tem que ter a política.
PT, na minha opinião, o PT deveria ter um jornal impresso para distribuir para o público em geral. Ele não tem. Mas você acha que teria apelo popular, teria capacidade de fazer frente a essa desinformação? Eu acho que você tem que usar todos os recursos que estão à disposição, né? Então, você não pode. Aí o pessoal tem aí um site na internet. Você é proprietário de um site na internet. Você sabe como é difícil isso daí. Né? O público tem que vir a você. Mas você pode, né, um partido de 2 milhões de pessoas, poderia organizar para ir até o público com um jornal impresso. Aí vão aparecer os gênios da comunicação que vão falar que o jornal impresso é obsoleto. É nada. Você vai numa fábrica, você vende o jornal, o povo lê. Né? Os trabalhadores, o povo é curioso, eles querem saber das coisas. Lógico, você precisa ter alguma coisa para comunicar. Se for um jornal chapa branca, no Brasil, imprensa chapa branca nunca conseguiu nada, né? O Guilherme falou, o evento de fevereiro mostrou uma força incrível do bolsonarismo. A impressão que você tem é que um eventual pedido de prisão acarretaria uma convulsão social gravíssima. Qual a opinião do Rui? Já já a gente fala sobre isso. Só queria ler esse comentário da Coraline, dizendo que a Igreja Universal tem a maior distribuidora de jornal do Brasil. Rui, vamos voltar à pergunta, então, aqui do Guilherme. Como é que você responderia? E agora o cerco contra o Bolsonaro está avançando, né? Já são várias denúncias, espera-se aí que ele seja indiciado brevemente e talvez até julgado nesse ano pela questão do 8 de janeiro e a tentativa de golpe de Estado. Tem esses depoimentos desse general Freire Gomes. Como é que você avalia o impacto de uma eventual prisão do Jair Bolsonaro? Eu acho que a prisão não vai mudar o quadro político. Nós estamos vendo, é preciso acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump, com processo e tudo, com ameaça de inelegibilidade e tal, ele lavou a égua na superterça dos Estados Unidos. A vitória dele foi tão esmagadora que a única concorrente que ainda estava no páreo desistiu. Então, nós temos que observar isso daí. O que é isso? É que, politicamente, o Partido Democrata está perdendo o jogo em relação ao Trump. O Partido Democrata está levando adiante a política do Trump na Palestina, que seria o apoio total a Israel. Está apoiando o banho de sangue. A economia norte-americana não vai bem. Nenhuma economia do mundo está indo bem. Então, o governo democrata ele tem essa demagogia identitária e tal, isso aí não vira nada. Eu acho que o ato do dia 25 mostrou que não adianta prender o Bolsonaro. Está cheio de bolsonarista aí, pô. Os caras têm organização, não é um grupelho. Não é um pessoal sem eira nem beira. Não, sim, mas aí você está tratando o problema, Rui, como se fosse assim, quer dizer, como se a prisão do Bolsonaro fosse meramente uma questão política. Não, precisamos prender para tirar ele de cena. Mas não se pode avaliar a prisão do Bolsonaro como uma consequência natural do crime? Cometeu o crime, vai preso. Então, o problema é o seguinte, vamos supor que o Bolsonaro tenha cometido crime e tal. Não sei que crime exatamente que vão prender ele, se é golpe de Estado. Na minha opinião, é fictício. Mas vamos supor que tudo isso aí fosse verdadeiro. Não basta você condenar a pessoa, você tem que convencer o pessoal de que ele está errado. A política é isso daí, é convencer o pessoal. Porque se você desse uma sentença judicial e pronto, o problema está resolvido, então não tinha necessidade de política, bastava o judiciário. Mas não é assim. Quantas pessoas que foram condenadas na vida não se transformaram em grandes líderes dos seus países? Um monte. Né? Isso aí não resolve nada. O problema é convencer o povo. A política consiste nisso daí. É você desmoralizar o adversário, desorganizar as forças adversárias, organizar suas forças, convencer o povo. Sentença judicial não faz milagre. Você vê, o Hugo Chávez foi preso
um pouco antes dele se transformar no maior líder da América Latina. E aí? Por quê? Ele foi preso. Ele foi preso com toda... Diferentemente do Bolsonaro, que é essa situação esquisita que a gente tem aqui, ele efetivamente deu um golpe de Estado e fracassou. Né? Era um golpe de Estado assim, incontestável. Mas necessário, na sua visão, né, Rui? Eu era a favor que ele desse esse golpe de Estado. Ele deu o golpe de Estado e fracassou. E aí foi eleito. E se transformou numa lenda. Então, veja, não vamos achar que... Porque o Xandão e o Barroso, pessoas que ninguém, nem a esquerda olha para essas pessoas aí como sendo grandes autoridades. Tem uma meia dúzia de gente aí que fala que o Xandão é o herói da democracia, mas o povo não acha isso daí. O povo desconfia das instituições. Com toda razão. As pesquisas mostram isso também. A Regina fala assim, os trabalhadores leem a curso de dia e ouvem o pastor à noite. Quem ganha? E aqui, ó, Piratas do Caribe está dizendo, PT ainda dá milhões para a Globo, quase nada para os independentes. Ô, Rui, deixa eu aproveitar isso que você falou sobre Venezuela, por quê? Porque o Lula está sendo muito atacado, deixa eu só fechar o áudio que está vazando aqui. O Lula está sendo muito atacado nos últimos dias por não tá cumprindo as ordens do Império em relação à Venezuela, ou as ordens da imprensa. A imprensa esperava que o Lula fosse chamar o Maduro de ditador, condenar o processo eleitoral e tal. E ele fez uma fala natural, dizendo, olha, que quando ele foi impedido de disputar as eleições, ele não ficou chorando, ele indicou um outro candidato. Eu sei, e eu acompanhei esse processo com você, que você era contra a indicação de um outro candidato. Você defendia que o Lula denunciasse a fraude. Eleição sem Lula é fraude. Aliás, eu tenho isso aqui até hoje. Aqui, ó. Tem aquele negócio que vocês fizeram, eleição sem Lula é fraude. O Sérgio Moro, nessa semana, ele apareceu para dizer o seguinte, que a eleição sem a Maria Corina é fraude. Né? Ele praticamente estava repetindo esse mantra aí. O Lula está certo ou está errado no caso da Venezuela? E aí eu queria te perguntar, você vê a Venezuela hoje como ditadura ou não? E mesmo sendo democracia, se você avaliar que é uma democracia, se você considera que a Maria Corina deveria ser autorizada a disputar eleições? Olha, bom, eu mantenho a posição sobre o Lula, né? Só que a Maria Corina não é o Lula. Lula é o Lula. Essa mulher é um Zé Ruela da Venezuela. Não dá para dizer que o fato dela não estar na eleição é uma fraude. Né? Segundo, pelo que eu já li sobre a questão da Venezuela, essa mulher teria feito coisas graves contra o país dela. Né? Ela teria apoiado aí o apoderamento dos fundos venezuelanos pelos Estados Unidos. Em qualquer país do mundo, né, uma ação dessa natureza é lesa pátria. Né? Ela podia muito... Ela é uma coisa que justifica muito bem uma sentença judicial e prisão, independentemente do problema político. Eu acho que o chavismo na Venezuela, pelo que eu conheço, nós tivemos lá tudo, ele tem uma ampla organização social, diferentemente do PT. Né? Estão em todos os bairros, eles têm comitês de defesa, é uma coisa muito interessante. Agora, acho que o Lula falou o que ele pensa. Né? Se eu aqui lancei outro candidato, mas aqui foi uma fraude. Por que eles não lançam outro candidato lá? Porque a mulher não é ninguém, a mulher não é o Lula, não é o Chaves, não vamos extrapolar também. Ela é uma... E só pontuar, né, Rui? Essa fala não tem nada de misoginia, como andaram falando. Né? Toda a mídia que apoiou o golpe contra Dilma saiu falando em misoginia nessa fala dele. Totalmente absurdo. Estamos falando dela como pessoa política, né? Mulher, homem. Se fosse homem, ele falaria a mesma coisa também. Né? Vai ficar chorando. Quer dizer, não tem nada demais. A gente falou do Guaidó também, que é parceiro dela. Tá? Agora, o que eu acho escandaloso é o pessoal querer que o Lula fale que a Venezuela é uma ditadura, quando eles não falam que o regime político que matou 40, até agora, né, e continua matando 40 mil pessoas na faixa de Gaza, pessoas indefesas, civis, em zonas residenciais, que ataca os refugiados em Rafah, que fuzila a gente na fila da comida,
que bloqueia o ingresso de comida na faixa de Gaza para matar o pessoal de fome, ninguém fala que isso é uma ditadura. Então, não tem autoridade. Vai me desculpar, mas perto do Netanyahu, o Maduro é o Mahatma Gandhi. Não tem como, você entendeu? Falar que a Venezuela é uma ditadura. Eu não concordo com a ideia de que a Venezuela é uma ditadura. Seria uma ditadura por isso. A mulher está mancomunada com gente que roubou o país. Aí você processa ela, não pode. Não, claro que pode. Rui, agora entrando eu queria entrar num tema da semana com você. Aliás, antes de entrar nesse tema da semana, eu quero perguntar se você avalia que o identitarismo também contribuiu para a queda na aprovação do presidente Lula. Olha, eu acho que o identitarismo, o problema dele é que não permite chegar ao conjunto da população, a maioria da população. É uma coisa impopular em todos os lugares do mundo. Né? Então, eu acho que se não contribuiu para a queda, também não ajuda nada em melhorar a imagem do Lula. Sem falar que eu vi a propaganda dos bolsonaristas, não sei se é verdade, não, mas parece que tem um fundo de verdade, de que depois da intervenção do Lula lá na questão dos Yanomami, a situação não melhorou, até piorou. Então, quer dizer, por que o Ministério do Índio não toma conta desse povo? É só para inglês ver. Né? A Sônia Guajajara, por exemplo, que é o identitarismo. Nós, PCO, nós temos um movimento dos índios em vários lugares do país. Nós temos movimento de índios no Mato Grosso do Sul, na Bahia, em Tocantins, em vários lugares do país, nós estamos trabalhando com os índios. Eu não vi nada desse ministério. É só reunião na ONU com o Biden e não sei o quê, isso aí, esse pessoal não ajuda em nada. O Ministério das Relações, o Ministério dos Direitos da Igualdade Racial, não, Direitos Humanos, não faz nada pelo pessoal que sofre, que é reprimido pela polícia, o pessoal que está nos presídios, onde a violação dos direitos humanos é flagrante. Quer dizer, então é um pessoal que só serve para dar declaração inconveniente. Rui, você avalia que há um paralelo no que acontece na segurança pública no Brasil com o que acontece na Palestina? É a mesma lógica? Por exemplo, se matarem um policial, tem que ir lá na favela matar 100, quer dizer, que é a lógica do Tarcísio, por exemplo. O favelado é o palestino brasileiro, na sua opinião? O povo brasileiro é igual ao povo palestino, nesse sentido. Não é só o favelado. O povo pobre, em geral, é tratado como os palestinos são tratados. Daí também a minha identidade com os palestinos. Eu falei para eles, falei em várias oportunidades. A luta dos palestinos não é uma coisa que está acontecendo lá, está acontecendo aqui no Brasil também. A polícia entra na favela atirando. Isso aí um pouco mais, um pouco menos, é o que Israel faz com os palestinos. Existe uma situação aqui do povo pobre em relação à polícia de apartheid. Não é o negro em geral, não é apenas o negro, é o povo pobre, tratado como cachorro. Né? Eu acho que o Ministério de Direitos Humanos do governo Lula deveria ver isso daí, deveria cair matando na polícia. Mas aí, esse tipo de pressão da direita, eles aceitam. A direita fala, o governo combate o crime, daí eles vão lá aumentar a máquina de guerra contra o povo brasileiro. É uma política que também não pode dar resultado. Dito isso, Rui, sobre a questão identitária, né? Então, essa semana... Desculpa, é que eu queria falar. A política do Tarcísio em São Paulo, né, que é tradicional, é uma política fascista. Esse negócio de mandar a polícia matar o pessoal é fascismo puro. Isso aí é um consenso, né? Ele, inclusive, está sendo denunciado na ONU pela violação dos direitos humanos. Mas, dito isso sobre a questão identitária, Rui, como é que você avalia agora a chegada do Nicolas Ferreira à presidência da Comissão de Educação, que muitas pessoas avaliam que vai ser um palanque para a guerra cultural, né? Essa guerra cultural, na verdade, ajuda muito a extrema-direita a ter base popular. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, quer dizer, olha,
ele chega para o povão e fala: olha, eu estou defendendo aí o seu. Vou tirar o seu filho da identidade, da ideologia de gênero, do gaysismo, disso, daquilo, etc. e tal. Como é que você vê o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação? Parece um desenvolvimento natural da situação que nós temos no Brasil, né? A direita, por que a direita escolhe a guerra cultural? Porque ela sabe que a posição da esquerda pequeno burguesa em geral é muito frágil diante do povo. Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: o povo de um país, em geral, é conservador. A mentalidade do povo não é uma mentalidade nem revolucionária, nem progressista, nem nada, é conservador. É o que ele vê, é o que ele aprendeu, é uma espécie de consenso social, numa série de coisas. O povo brasileiro até acho que é mais liberal do que a média. Então, você não pode traçar uma política que está voltada para contrariar frontalmente esse conservadorismo. A mudança dos hábitos e tudo mais tem que ser feita gradualmente. O que a esquerda deve fazer é a luta social. A luta social, sim, tem que ser travada de maneira intransigente. O salário, o emprego, a moradia, a saúde, a habitação, isso tem que ser travado de maneira intransigente. Agora, o cidadão é evangélico, você tem que ser moderado na forma com que você vai abordar os preconceitos dessa pessoa. Você tem que ser didático, você tem que ser educativo e paciente, porque não vai mudar da noite para o dia. E se você comprar essa briga de frente, você vai perder. A experiência histórica já mostrou isso daí. Por exemplo, tem um caso interessante que todo mundo deveria conhecer. Na Alemanha, no século XIX, o Bismarck, que era uma pessoa muito poderosa, o artífice da unificação alemã e tudo mais, ele lançou uma guerra cultural contra o catolicismo, porque o catolicismo sempre foi muito forte na Alemanha. Ele lançou uma guerra cultural contra o catolicismo. Esse processo foi chamado de Kulturkampf, luta cultural. E ele foi totalmente derrotado. Ele não conseguiu, isso sendo o país de maioria protestante. Então, quer dizer, é uma lição. Não dá para você chegar para a pessoa e falar: eu agora vou pegar você aqui e vou forçar você a mudar os seus hábitos. Não faz sentido. A China fez uma revolução cultural, né? Só para lembrar. Não, mas a China fez. A Revolução Cultural Chinesa foi uma revolução social também. Era contra a burocracia chinesa, né? Exatamente. Deixa eu ler esse comentário do Rodney Flores, está dizendo assim: inclusive a sociedade é conservadora justamente porque a educação é conservadora. Vamos piorar isso. Rui, você acha que o Nicolas Ferreira tem que ser enfrentado de alguma maneira, tem que deixar lá ele fazendo guerra cultural? Porque ele está falando, obviamente ele vai usar daquela comissão lá um palco, né? Vai transformar num palco num palanque para bombar nas redes sociais, no TikTok, e aí você vai ter, por exemplo, a Sâmia Bonfim do PSOL enfrentando o Nicolas. São aquelas coisas, vamos ter os embates aí na Câmara. E aí quem é da extrema-direita vai achar que o Nicolas é maravilhoso, quem é da esquerda vai aplaudir a Sâmia. Quer dizer, o que você acha que o governo Lula devia fazer em relação a esse caso? Eu acho que o governo deve ter uma política progressista para a educação, mas deve sempre pensar, deve sempre acompanhar a mentalidade das pessoas. Não dá para chegar lá e, por exemplo, uma coisa que eu achei absurdo, o Silvio Almeida falou que as escolas podem ter o banheiro aí unissex. Para que isso daí? Para que precisa disso? Fala para mim. Qual é a necessidade disso daí? Mas não é justamente para respeitar, vamos dizer assim, a escolha sexual. Você tem o banheiro masculino, feminino, e se quiser tem para as pessoas que se identificam de outra maneira. Qual o problema? A direita está fazendo a campanha de que tudo isso daí é para que os homens possam entrar impunemente no banheiro feminino. Mas é mentira, né? É mentira em parte, porque eu já vi coisas aí que justificam. Teve escândalos, né? Teve o cara que entrou lá, né? Um barbudo que entrou no banheiro feminino na universidade, na UNB e tal.
Eu acho que isso daí é uma coisa totalmente irracional. Se for enfrentar o Nicolas Ferreira com esse tipo de política, ele vai ganhar de 200 mil a zero. O governo tem que prestar atenção em outras coisas, né? Teria que ver, por exemplo, formas especiais de educação feminina para melhorar, né, a performance das mulheres em determinadas áreas que elas têm dificuldade. Deveria. Tem milhões de coisas que você pode fazer. Agora, precisa entrar nessa seara aí que vai causar uma repulsa generalizada da população conservadora. E vamos falar o que é verdade. Eu, por exemplo, se eu tiver eu não tenho, meus filhos já não estão mais na escola, mas se eu tivesse uma filha na escola, eu também não ia querer que o homem entrasse no banheiro aí a pretexto de que ele se sente uma mulher, você entendeu? Não, mas não é assim, né? Quer dizer, não é um homem dizendo que se sente uma mulher. Aí é diferente. Mas, Rui, vamos lá. O Marcelo Bota está dizendo: o Nicolas Ferreira deve ser caçado. Isso aí você acha que esse rapaz tem futuro na política? É perigoso? Eu acho que ele é uma besta. Só que eu acho que o pessoal está dando uma enorme colher de chá para ele. Esse negócio de que ele deve ser caçado, isso aí é. O Marcelo, ele não se dá conta, mas ao fazer isso daí, inconscientemente, ele é um cabo eleitoral do Nicolas Ferreira. É isso que ele quer. Ele quer que as pessoas falem isso daí. Tem que caçar. Daí ele vai lá e fala assim: por que eu estou sendo caçado? Porque eu defendo os bons costumes, eu defendo a moralidade da população cristã e tal. Estou sendo perseguido porque eu sou um cristão. O que é isso? Que tipo de política é essa daí? Dá para combater o Nicolas Ferreira, ele não é nem um gênio. Eu vi ele. Ele é quase que um artista de circo. É um palhaço. 1,5 milhão de votos foi. Então, mas por quê? Por que ele consegue isso daí? Porque ele está explorando uma coisa que está dando certo. A gente teria que combater ele, mas não com essa política identitária, que isso aí não vai dar certo. Eu não sei. Eu sou brasileiro, morei no Brasil a maior parte da minha vida aqui. Eu conheço o povo aqui. O povo brasileiro, ele não é assim que nem o povo inglês, alemão, que é super rígido. Ele é muito liberal, é muito flexível. Eu também achava, mas tenho minhas dúvidas hoje. Ele é. Mas aí você começa a abusar e aparecem esses propagandistas aí de coisas reacionárias e eles tomam conta do negócio. Por exemplo, veja bem, uma coisa que eu não entendo sobre o PT. Os cristãos evangélicos estão apoiando banho de sangue na Palestina. Por que eles não levam adiante a luta em torno desse problema? Que não é um problema ideológico apenas. É um fato concreto, é uma questão de humanidade. Né? Por que você não vai lá e fala: meu amigo, você é cristão? Jesus Cristo assinaria embaixo do que o Netanyahu está fazendo na Palestina? Você acredita realmente nisso? Quer dizer, o Deus do amor, o Deus do ofereça outra face, o Deus de proteger os humilhados, os ofendidos, a prostituta, o Deus que falou que os ricos entrar no reino. Por que não confronta o pessoal nesse terreno? No terreno da própria religião, né? Eu, por exemplo, estou fazendo essa propaganda. Nós vamos tirar, enquanto partido, um material falando isso daí. Cristianismo? Não. Um cristão não pode apoiar o que está acontecendo na Palestina de jeito nenhum. Aí fala assim: mas a pessoa não vai ouvir, não. A política, a propaganda política e a luta política, ela tem a lei que é a seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem que insistir, você tem que ter paciência, você tem que falar. Vai acontecer. É muito contraditório. Né? Eu, por exemplo, fui educado como católico. Né? Aos 13 anos de idade, abandonei a religião, me tornei ateu. Mas eu fiz a primeira comunhão, tudo, eu ia na missa, quando eu era menino e tal. Eu nunca ouvi de nenhum padre a defesa de uma coisa horrenda como essa. O que você ouvia era assim: São Francisco de Assis, né?
um santo que gostava dos animais, que ajudava o ser humano, que era humilde. É isso, a religião cristã é isso daí. Agora, aparece esse pessoal defendendo, né, o morticínio, a chacina, a carnificina de crianças, e ninguém vai lá e fala para o cidadão. Né? É um absurdo. O Rui, aqui, eu vou ler esse comentário aqui do Física e Matemática, ele fala: quem colocou o Nicolas na presidência da comunicação foi a democracia burguesa, que todo mundo gosta, né? Tem um outro nome sendo bastante comentado, que é a da Caroline De Toni, que é uma deputada bolsonarista de extrema-direita também, que vai ser a presidente da CCJ. Ela está dizendo o seguinte, quer dizer, que um dos projetos que ela vai avaliar vai ser, e ela vai dar total prioridade, ao tema da anistia. Seja anistia ao 8 de janeiro ou anistia ao próprio Bolsonaro, caso ele seja condenado. Você acha que vamos dizer assim, essa extrema-direita está preparando o terreno para descondenar o Bolsonaro? Para que ele seja um descondenado, para usar uma expressão que eles gostam? Com toda certeza. E eles têm a faca e o queijo na mão, sabe por quê? Por causa da condenação daqueles pobres coitados do dia 8 de janeiro. Isso daí você não convence ninguém que é uma coisa justa de se fazer. Agora, a direita tem mais miolo do que a esquerda, porque se eu fosse de direita, eu pegaria esse tema aí, anistia para os pobres coitados. Mostraria o cara que foi vendedor ambulante, que estava lá, que não quebrou nada ele mesmo, foi condenado por conspiração armada, golpe de Estado e tal. É que a direita, a nossa sorte até aqui é que a direita é ruim de jogo também. Eles fazem algumas coisas bem feitas, mas eles ainda não aprenderam a fazer política de uma maneira mais evoluída. Vamos ver o que eles fazem com essa campanha. Mas eu vou te falar, na minha mão essa campanha, se eu tivesse os recursos da direita, fazia barba e cabelo. Viu? E aí, com essa campanha da anistia, mostrando a injustiça, a condenação de pessoas pobres, etc. e tal, condenações injustas, porque foram condenados coletivamente, tem toda uma lambança jurídica aí que é típica do Xandão. Então, eu pegaria isso daí e falaria, o Bolsonaro também tem que ser anistiado. Olha que coisa linda para a direita. Eu vou ler o comentário aqui da Cláudia Barrela, ela fala assim, exatamente, porque o PT não se coloca efetivamente apoiando o povo palestino, assim como os ministros do governo, principalmente depois da fala do presidente Lula. Teve muito ministro que deixou o presidente Lula na mão nesse debate. Mas vamos aproveitar essa questão da descondenação do Bolsonaro. Antes eu só queria ler os outros comentários que chegaram aqui, só fechando aqui rapidinho o áudio, vamos lá. A Soraya fala assim, Rui, eu confrontei pessoas evangélicas dias atrás sobre a situação em Gaza. E acreditem, eles pensam ser necessária a retirada ou o extermínio em Gaza. E a Carmen Souza está dizendo, Rui, alguém falou para o cidadão, o Lula, né? Acho que sobre essas pesquisas aí que foram feitas. Vamos voltar então, Rui, para essa questão da descondenação do Bolsonaro. Você acha que, mesmo que ele seja condenado, preso, quer dizer, ele não deve ser considerado carta fora do baralho das eleições de 2026? Opa, desculpa, eu fechei. Agora sim, pode falar. Acho que ainda não dá para falar isso daí. A luta política está em curso. Vamos ver o que a direita vai conseguir fazer, né? O que eu acho triste é que a direita está jogando sozinha, né? Ela só não vai ganhar de 40-0 porque ela é incompetente, joga mal. Porque ela está jogando sozinha. Quem está defendendo a condenação do funcionário da Sabesp por conspiração armada não vai ganhar nada. Vai convencer os 3 amigos dele que pensam como ele. E que pensam a favor deles. Esse é um tema que a gente sempre aborda, né? Sobre essa guerra na direita, a direita tradicional versus a extrema-direita. E eu escrevi um artigo essa semana sobre o Nicolas Ferreira, fiquei impressionado com a votação dele, né? Quer dizer, ele teve 20 vezes mais votos do que o Aécio Neves. O Aécio Neves teve 80 mil votos, ele teve 1,5 milhão. Né? Quase 20 vezes mais. E aí a gente vê assim, um movimento institucional que é
isolar a extrema-direita para que a direita tradicional possa renascer e ressurgir. Está parecendo cada vez mais difícil, se não impossível. Você acha que os neoliberais, em algum momento, que apoiam essas duas frações, que o neoliberalismo apoia tanto a direita como a extrema-direita, está se aproximando daquele momento? Quer saber, olha, vamos de Bolsonaro mesmo, ou de Michele Bolsonaro, ou de qualquer um da extrema-direita, ou de Nicolas Ferreira, enfim? Eu acho que o problema deles é que eles precisariam domesticar o Bolsonaro. Domesticar do ponto de vista deles, não é, fazer com que o Bolsonaro fosse um político tradicional, transformasse o Bolsonaro no Aécio Neves. O que é muito complicado. Agora, eu acho assim, se o bolsonarismo continuar crescendo, a burguesia vai apoiar o bolsonarismo. E eu acho que vai continuar crescendo, que a situação vai continuar se deteriorando. Tá? A política, essa política progressista, entre aspas, né, que vem do Partido Democrata norte-americano, isso está afundando em todos os lugares. Um caso muito marcante que aconteceu agora há pouco tempo foi o caso da eleição extraordinária que houve para o Parlamento Britânico num distrito, em Rochdale, no norte dos Estados Unidos, no norte da Inglaterra. O candidato que ganhou foi um candidato que defendeu Gaza. Ele fez a campanha toda em torno da Palestina. Então, o candidato do Partido Conservador foi esmagado na eleição e o candidato do Partido Trabalhista se retirou. Ele era um candidato independente. E uma coisa curiosa, daí a hora que ele ganhou, ele falou, né, Keir Starmer, essa vitória é para Gaza. Keir Starmer é o presidente do Partido Trabalhista britânico, seria o PT britânico. E ele falou, o reinado do Partido Trabalhista vai acabar. O povo não aguenta mais a sua política e tal. E esse candidato, apesar de ele ser de esquerda, defender a classe operária, tudo, ele é contra a política identitária também. Quer dizer, isso é uma coisa que está fracassando assim, né? Tudo bem, se o pessoal quer embarcar nisso daí, pode embarcar. No Brasil, eu não estou vendo que está dando certo, não. Que dirá nos outros países. Aí você falou o seguinte, quer dizer, que a burguesia pode, então, eventualmente apoiar o bolsonarismo se continuar crescendo. Tem uma notícia de hoje que eu queria também trazer aqui, que acho que pode ter a ver com isso aqui, quer dizer, também tem a ver com as fake news da imprensa de uma maneira geral. Vou botar na tela aqui, ó. A Petrobras anunciou o resultado ontem e uma redução dos dividendos. A Petrobras lucrou menos porque está cobrando menos nos seus preços e também perdeu, a ação está caindo uns 10% hoje, Rui, porque a Petrobras vai pagar menos dividendos para investir mais, né? Investir mais em refinaria e tal. Aí a mídia distorce a realidade, quer dizer, ela sempre vai puxar por esse lado. Petrobras despenca, perde 70 bilhões em valor de mercado e tal. A burguesia, ela claramente ela não quer o desenvolvimento brasileiro, né? Ela quer o ganho fácil do rentismo, né? E o ganho fácil do rentismo é oferecido pelos Mileis, pelos Nicolas, pelos Bolsonaros. Quer dizer, como é que se enfrenta uma burguesia tão predatória como a brasileira? Precisaria. Aí eu volto a insistir, né? Fica até chato de continuar falando a mesma coisa. É preciso uma luta política, precisa mostrar para o povo que esse negócio da Petrobras aí de ter despencado, isso daí é um problema para os acionistas da Petrobras. Para o povo brasileiro não é nada isso daí. Aí, antes de você continuar, Rui, desculpa, eu quero botar isso aqui na tela. A gente está dando essa manchete aqui, ó. Ações da Petrobras têm forte queda, e essa é uma excelente notícia. Só que a gente não vai fazer um verão, né? Vamos dizer assim. Diga lá. Não, eu acho que é isso aí, está certo essa matéria. É uma boa notícia para o povo. Porque o que são esses acionistas? É um bando de sanguessugas que se agarraram na empresa. Eles não contribuem nada com a empresa e eles ficam levando o lucro da empresa, que é do trabalho dos brasileiros, da riqueza natural do Brasil, tudo. Tinha que estatizar a Petrobras. Né? Eu, por exemplo, eu não sei por que o PT não lança uma campanha. Nós vamos lançar, já vou até falar aqui. Esse ano aqui nós vamos lançar uma campanha pela estatização total da Petrobras.
Tem que acabar com esse negócio. O PT deveria lançar também. Tem que se livrar dos acionistas. Eu tive no Catar. Sabe o que eu vi no Catar? Que é produto do petróleo e do gás? Eu conheci a cidade mais limpa, mais perfeita em todos os sentidos que eu vi na minha vida até hoje. Você, no Catar, não tem um buraco na rua. O asfalto, parece que acabaram de colocar o asfalto. É perfeito. O metrô do Catar parece um palácio. É tudo novo, tudo ultramoderno. É uma loucura. Não tem papel na rua. Você anda na rua, não tem lixo jogado na rua. Deixa eu responder esse comentário aqui do Wagner. Ele fala: estatizar para vocês roubarem a Petrobras de novo. Olha só, o que ele gostaria, né? Era o Bolsonaro cobrando a gasolina R$10, o gás de cozinha 150, pegando o lucro e transferindo para BlackRock lá fora. Quer dizer, aí é moleza, né? Quer dizer, esfola o povo brasileiro para transferir para o acionista. Aí o cara, não, está muito eficiente. É um monopólio, querido. Né? Quer dizer, é um monopólio, quer dizer, esfolando o povo para sustentar acionista que não trabalha. É isso que você defende, Wagner? Pelo amor de Deus, né? Os acionistas que estão roubando a Petrobras, eles pagaram um pouquinho de dinheiro para comprar uma ação e estão recebendo várias vezes o valor dessa ação. Isso é roubo. A Tuxa aqui, nós nunca roubamos a Petrobras, porque a gente nunca teve na direção da Petrobras. Não é por isso que Exatamente. O roubo é a privatização. Privatização é mandar dinheiro para fora, para vagabundo que não trabalha e, na maioria, nunca trabalhou na vida. Só fica lá contando dinheiro. Só fica lá vendo, né, no computador, no celular, a alta das ações e quando ele vai receber por não ter feito nada. Mas isso que o Wagner falou agora, Rui, pode escrever, hein? Já vai estar daqui a pouquinho na CNN, na Globo News, amanhã no Globo, na Folha, no Estadão, dizendo assim, o PT está destruindo a Petrobras. E olha que a Petrobras bateu recorde de valor de mercado nessa gestão do Jean Paul Prats. Foi só ele dizer que não vai manter a mamata para os vagabundos, né, do dividendo abusivo, que está aí. Vai pagar um preço agora. A Petrobras paga dividendos mais altos do que a Aramco da Arábia Saudita, que é empresa de economia mista também. O pessoal que fala que isso aí é roubo e tudo mais, eles deveriam ir para o Oriente Médio para ver o quanto o povo do Oriente Médio se beneficia da exploração do petróleo e gás. É o que eu estava falando do Catar. A cidade parece uma casa de bonecas. Ela cheira dinheiro. Todos os edifícios são novos. Eu não sei como eles conseguem fazer isso daí. Não tem uma parede caindo, não tem uma pintura descascando. Né? Isso daí vem do petróleo e do gás. E nós aqui, que temos petróleo, mais petróleo do que o Catar, muito mais petróleo do que o Catar, nós estamos pagando para enriquecer vagabundo lá nos Estados Unidos. Vagabundo, não só, né? Na verdade, nunca na vida esses caras trabalharam. Nunca. Exatamente. Rui, alguma mensagem final aí? Chamar o pessoal a participar dos atos de 8 de março, defender a mulher palestina, em todo o país vai ter ato, nós estamos com uma campanha, e pedir para os companheiros que nos ajudem aí a concluir a campanha do Dória. Nós chegamos a 85% do nossa meta, nós queremos terminar, nós queremos partir para outras ações. Então, pedir para o pessoal contribuir pelo pix@dco.org.br. Contribua com qualquer quantia, nos ajude aí, né, a liquidar essa pendência, que é muito importante para nós, para a comunicação em geral, contra a censura e tudo mais. É isso aí, Rui. Obrigado a você. Até a próxima. E é isso, vamos em frente. Até a próxima entrevista aí. Valeu.